queridos irmãos, sejam todos bem-vindos, que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Vamos estudar um pouquinho e refletir do livro O Consolador, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, quando ele traz a relação entre o Espiritismo e a necessidade da ciência. Vamos analisar na questão 54 qual é a posição da ciência da vida, da relação da sociologia com a espiritualidade. Na questão 54, nos diz o seguinte: com a difusão da luz espiritual, alargará o homem a noção de pátria, de modo a abranger no mesmo nível todas as nações do mundo? Questionamento forte. Mas aí já me pergunto, o que seria ou como seria essa difusão da luz espiritual? A difusão da luz espiritual se trabalha com uma trilogia, trabalha com 3 elementos fundamentais. Eu preciso trabalhar com conhecimento. Eu não posso trabalhar sem conhecimento. Eu não posso difundir fakes. Eu tenho que difundir conhecimento científico. E através do conhecimento científico, através do conhecimento empírico, que é através das minhas experiências, eu vou ter o primeiro elemento. O segundo elemento é com a liberdade que me foi dada por Cristo, o livre-arbítrio de fazer minhas escolhas e de entender a escolha dos outros. E terceiro elemento, através do amor. O amor vai fazer uma diferença enorme no difundir a luz espiritual, porque a gente vai estar permitindo que o outro também trabalhe a sua luz. Não vai ter concorrência espiritual, vai ter permissões espirituais, onde o amor prevalecerá. Com esses 3 elementos, então, conhecimento, qual é o outro? Hein? Quem coloca aí? Depois do conhecimento, eu tenho a liberdade, gente. E após a liberdade, o amor. É com essa trilogia que eu vou difundir a luz espiritual. E aí ele pergunta, né? Se é com essa difusão de luz, e agora a gente já sabe como difundir essa luz, se a gente vai conseguir alargar a noção de pátria para esse homem que hoje tem um enfrentamento de N barreiras. E aí Emmanuel nos diz o seguinte: a luz espiritual dará aos homens um conceito novo de pátria, de maneira a proscrever-se o movimento destruidor pelos canhões e balas homicidas. Ele está dizendo, busca o conhecimento, a liberdade e o amor, difunda a luz espiritual, que nos será dada essa oportunidade de proscrever, de impedir, de afastar, de totalmente barrar esse movimento destruidor que está acontecendo no nosso mundo atual. Guerras, sejam de canhões ou de balas ou de vírus, eles só podem ser confrontados com essa difusão da luz espiritual. E Emmanuel continua: quando isso se verifique, ou seja, quando aprendermos a difundir essa luz espiritual para proscrever esse movimento destruidor, aí ele diz, quando isso se verifique, quando isso aconteça, o homem aprenderá a valorizar o berço em que nasceu, pelo trabalho e pelo amor. Não importa se o país A, B ou C é o primeiro do mundo, importa que eu nasci nesse país. Importa que eu nasci nesse estado, nessa cidade, nesse bairro. E o senso de coletividade, o entendimento sociológico de grupos sociais faz com que eu respeite essa condição, dando lugar então à nova grande família humana. É esse entendimento. E que as raças serão substituídas pelas almas,
em que a pátria será honrada, não com a morte, mas com a vida bem aplicada e bem vivida. Por isso, queridos irmãos, convido vocês a fazer essa difusão da lei espiritual através dos 3 elementos: conhecimento, liberdade e amor. Vamos proscrever, vamos barrar o movimento destruidor. Que todos vocês mantenham a serenidade, o trabalho e o amor para poder difundir a sua luz espiritual para o mundo inteiro. Luz e paz para todos.